Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a produção de açúcar e o engenho aqui na América Portuguesa, onde hoje é o Brasil. Na aula passada nós vimos que o açúcar durante muito tempo foi o principal produto produzido e exportado aqui na América Portuguesa, né, o período que a gente chama de ciclo do açúcar. Essa economia durou uma boa parte do período colonial. A gente viu que o açúcar era produzido em grandes propriedades rurais, que a gente chama de engenho, né? A gente viu mais ou menos como era a estrutura do engenho, que era uma estrutura muito grande, né? Constituída pela lavoura, onde se plantava, a moenda, onde a cana era moída e transformada em caldo de cana. A gente viu também que tinha a fornalha, onde o caldo de cana era fervido e transformado em melaço. Depois a gente viu que tinha a casa de purgar, né? Que era onde o melaço era colocado para repousar e se transformar em açúcar, né? Também era constituída o engenho pela casa grande, a senzala, a capela e várias outras estruturas. Então a gente viu que o engenho era uma propriedade muito grande, né? Era como se fosse uma representação da sociedade, uma imagem da sociedade colonial daquele período, né? As pessoas iam pouquíssimas pessoas viviam na cidade. Então, basicamente, a estrutura social da colônia era um espelho do que existia dentro de cada engenho. Okay? Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre essa sociedade escravista colonial, né? Quem eram os grupos sociais que viviam e trabalhavam dentro do engenho, né? E qual o papel de cada um, né? De imediato, a gente destaca que no topo a gente tem os senhores de engenho, né? Que frequentemente eram herdeiros dos primeiros colonizadores, eram pessoas que tinham maior poder econômico, poder político, né? Tinham um grande prestígio social, era o dono do engenho, dono do maquinário, dono das terras e que mandava em tudo, mandava tanto dentro do seu engenho, como também tinha grande influência política no município, ok? A gente destaca que essa sociedade era uma sociedade altamente patriarcal, né? O que é que significa dizer isso? Uma sociedade patriarcal que tem como chefe o pai ou o avô, um homem que comanda, que é o chefe da família. Ele tinha poder absoluto sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa e também sobre os agregados, né, da casa grande, sobre a vida também das pessoas que trabalhavam para ele e sobre os escravos, né? Então era uma pessoa que tinha um poder dentro do engenho. O senhor de engenho, ele tinha um poder quase ilimitado. Ele tinha até poder de decisão sobre a vida das pessoas, né? Como elas deveriam viver. Em alguns casos de crime, de adultério da esposa, por exemplo, ele podia até assassinar essas pessoas e nada seria feito contra essa figura, né? Então era uma pessoa que tinha poderes quase ilimitados. Abaixo dos senhores de engenho, a gente destaca os comerciantes, né, que eram pessoas que também tinham muito poder, principalmente econômico. Dentre os comerciantes, a gente destaca, por exemplo, os traficantes de escravo, que lucraram muito, né, com o tráfico de escravo. Então, são pessoas que conquistaram muito poder econômico, né? Eles não tinham poder político e status social como senhores de engenho, mas eram pessoas que tinham muitas posses e muitos deles, né, juntavam dinheiro e se tornavam senhor de engenho, ou mesmo se casavam com filhas de senhor de engenho para também se tornar senhor de engenho, porque esse status de senhor de engenho era a posição máxima, que era almejado por quem tivesse poder, né, quem tivesse condições econômicas naquele período. Abaixo dos comerciantes, a gente
destaca os trabalhadores assalariados, né? E eram vários os trabalhadores que trabalhavam, por exemplo, dentro do engenho, né? A gente pode destacar quem? Os artesãos que fabricavam diferentes peças de artesanato, de roupa, de utensílios para as pessoas que viviam no engenho. A gente destaca o feitor, que era também um trabalhador assalariado responsável por fiscalizar o trabalho dos escravos, açoitar os escravos quando esses não estivessem cumprindo com o que era imposto. Né? A gente destaca também alguns trabalhadores que tinham certo prestígio, como por exemplo o mestre de açúcar, né, que era responsável pela produção final do açúcar, o purgador, né, o caldeireiro, entre outros. Né? E abaixo desses trabalhadores assalariados, a gente tem a grande maioria que era formada por escravos ou pessoas escravizadas, né? Que eram as pessoas que ficavam com a maior parte do serviço, ficavam com os serviços mais pesados, né? Que sofriam vários tipos de, né? De vários tipos de exclusão social, eram considerados verdadeiras mercadorias, como foi destacado nas aulas iniciais, pessoas sem direitos, pessoas que trabalhavam até 14 horas por dia. Então, eles trabalhavam muito, não tinham nem direito nem de ser considerado como pessoa, né? Depois a gente vai destacar um pouco mais sobre as péssimas condições de vida dos escravos. Mas por agora, né, é importante destacar como era essa estrutura, né, que ela não é tão simples. Dentro de cada um desses grupos existe vários trabalhadores e dentro dos escravos, entre os escravos também existiam diferentes tipos de escravo. Né, como uma primeira distinção que a gente pode destacar, existiam aqueles escravos que eram considerados como os boçais e os ladinos, né? A gente destaca essa primeira distinção. Os escravos boçais eram os que eram traficados da África, né? Que vinham da África, que eram originários da África, e os ladinos eram os descendentes desses vindo da África e já haviam nascido na colônia. E em questão de trabalho, né, os escravos também ficavam com diferentes tipos de trabalho. A maior parte constituía os escravos de campo, constituía aproximadamente 80%, que eram os escravos que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar. Mas também havia os escravos domésticos, né, que trabalhavam na casa grande, os escravos de ofício, que trabalhavam como artesão, né, e também os escravos que viviam nas cidades, como os negros de ganho, né, que eram alugados para prestar diferentes serviços e desse aluguel quem ficava com o principal lucro era o seu dono. Também tinha, enfim, tinha os tigres, chamados de tigre, que eram os que carregavam os excrementos das cidades. Então, os escravos eles exerciam diferentes serviços, tanto na cidade como no campo, mas principalmente no campo, né? Cerca de 80% desses escravos, pelo menos nesse período colonial aqui, até século XVII, a maior parte vivia dentro do engenho, trabalhando no campo, no cultivo da cana-de-açúcar, ok?